Ao longo da história humana, muitos ditadores deixaram um legado marcado pela brutalidade e pelo massacre de milhões. Esses números costumam ser incompreensíveis, muitas vezes obscurecendo o sofrimento individual causado. Mas no vídeo de hoje, vamos olhar para o número de mortes dos ditadores mais notórios da história, numa tentativa de entender a escala da miséria infligida a tantos. Começaremos talvez com o ditador mais infame, Adolf Hitler, o Führer da Alemanha nazista. Quantas pessoas ele matou? Hitler assumiu o poder em 1933 e rapidamente desmantelou a democracia e as liberdades pessoais. Uma rede de campos de concentração abrigava dissidentes políticos, enquanto um Estado opressivo de vigilância mantinha o povo da Alemanha desconfiado um do outro. Mas as ambições de Hitler iam muito além das fronteiras da Alemanha. Suas anexações da Áustria e da Tchecoslováquia enfraqueceram a estabilidade internacional. Enquanto sua invasão à Polônia em 1939 marcou o início da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo de seu regime, objetivos expansionistas e militarismo foram fatores-chave para iniciar a Segunda Guerra Mundial, um conflito que tirou a vida de cerca de 70 a 85 milhões de pessoas. Um número que o cérebro humano nem consegue compreender. Mas o verdadeiro horror do regime de Hitler não reside apenas no conflito global pelo qual ele foi responsável, mas na implementação de uma campanha sistemática de genocídio. O Holocausto se destaca como um dos genocídios mais horríveis da história humana, no qual 6 milhões de judeus foram assassinados em escala industrial. Desde os tiroteios em massa na Europa Oriental e na Rússia, até o trabalho forçado de milhares até a morte, até a criação final dos campos de morte e câmaras de gás, o regime de Hitler é responsável por um dos crimes mais infames da história contra a humanidade. Porém, os judeus não foram os únicos perseguidos por Hitler. Pessoas Roma e Sinti, pessoas com deficiência, eslavos, homossexuais e muitos mais foram executados em escala massiva. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. Estima-se que 1.800.000 não-judeus também. Quase 3,5 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos e 1/4 milhão de pessoas Roma e Sinti. No total, estima-se que cerca de 17 milhões de pessoas foram assassinadas pelas políticas e ações de Hitler. A seguir, voltamos nossa atenção para Joseph Stalin, o líder da União Soviética, que governou a União Soviética com mão de ferro de 1924 até sua morte em 1953. O poder de Stalin foi definido pelo terror, paranoia e um desejo implacável de consolidar o controle. Desde o aprisionamento de milhões nos infames gulags até as fomes na Ucrânia, que ceifaram a vida de milhões, o regime de Stalin foi notado por sua extrema brutalidade. Embora a União Soviética tenha desempenhado um papel vital na derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, foi a invasão conjunta de Stalin e Hitler à Polônia que sinalizou o início do conflito. O governo de Stalin é conhecido pelas inúmeras purgas daqueles considerados seus inimigos. A Grande Purga, do final dos anos 30, se destaca como um dos capítulos mais sombrios do reinado de Stalin. Teme qualquer ameaça potencial ao seu poder, Stalin orquestrou uma massiva campanha de repressão política que resultou na prisão, encarceramento e execução de centenas de milhares de pessoas. As purgas visavam rivais políticos, líderes militares, intelectuais e qualquer pessoa suspeita de se opor ao regime de Stalin. Stalin assinava pessoalmente as listas dos que seriam detidos, frequentemente adicionando instruções manuscritas para seus executores. Estima-se que entre 600.000 a 1.200.000 pessoas foram executadas durante a Grande Purga. Muitos dos purgados, se não executados, acabaram nos gulags, o que talvez fosse ainda pior do que a morte. Esses eram um brutal sistema de campos de trabalho forçado, muitas vezes nas frias regiões distantes da União Soviética.
As condições eram horríveis, com prisioneiros submetidos a trabalhos extenuantes, alimentação inadequada e tratamento brutal. Milhões de pessoas pereceram nestes campos, e as estimativas sugerem que entre 1,5 a 2 milhões de pessoas morreram no sistema Gulag. Mas, possivelmente, o crime mais perturbador de Stalin foi a coletivização forçada da agricultura e as fomes que foram o resultado, o Holodomor. O Holodomor foi uma fome provocada pelo homem que devastou a Ucrânia e partes da Rússia. Embora nunca possamos saber a verdadeira escala da atrocidade, uma declaração conjunta da Organização das Nações Unidas, em 2003, declarou que entre 7 e 10 milhões de pessoas morreram devido à fome deliberada de agricultores ucranianos, trabalhadores agrícolas e suas famílias. Algumas estimativas são tão baixas quanto 3,5 milhões de pessoas, o que não é exatamente baixo, mas algumas cifras colocam o número de mortos tão alto quanto 12 milhões. O grão foi confiscado para alimentar as crescentes cidades industriais. Os agricultores foram rotulados como traidores e deixados para procurar comida, com algumas pessoas até recorrendo ao canibalismo. O governo de Stalin é responsável por pelo menos a morte de 9 milhões de pessoas, embora as estimativas cheguem a 20 milhões. É difícil saber, pois nem todas as mortes foram registradas. O próximo ditador é individualmente, possivelmente, responsável pelo maior número de mortes na história, Mao Zedong, o pai fundador da República Popular da China. Mao presidiu um dos regimes mais brutais do século XX. Seu governo durou de 1949 até sua morte em 1979, e seu regime resultou na morte de dezenas de milhões de pessoas devido às suas políticas, sendo as principais delas o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. O Grande Salto Adiante, lançado em 1958, foi uma tentativa de remodelar econômica e socialmente a China. Os comunistas, sob Mao Zedong, procuraram replicar os esforços de coletivização de Stalin, transformando a China de um país agrário para uma potência industrial. Era para utilizar a enorme população da China com grande eficácia, estabelecendo comunas para organizar o trabalho industrial e agrícola. Mas uma série de políticas levou a um fracasso devastador e milhões de mortos. Para se industrializar, Mao Zedong queria o máximo de aço possível, e ele criou cotas irreais. Mas essas cotas irreais levaram as pessoas a derreter ferramentas agrícolas vitais na tentativa de apaziguar o Estado. E então, havia as práticas agrícolas científicas insustentáveis, baseadas na ideia comunista de que plantas da mesma espécie não competiriam. Isso levou a plantações próximas e colheitas fracassadas. Para proteger as colheitas dos pássaros, Mao lançou a campanha Exterminar os Pardais. Milhões de pássaros foram caçados e mortos, levando a uma devastação descontrolada das colheitas por insetos. A inundação do Rio Amarelo, em 1959, foi agravada pelo planejamento inadequado das terras agrícolas e da irrigação. Com isso, a fome, a doença e o excesso de trabalho devastaram o povo da China, e acredita-se que entre 15 e 45 milhões de pessoas morreram. A incompetência do Grande Salto para frente pode ser contrastada com a violência zelosa da Revolução Cultural. Em 1966, Mao havia sido afastado do poder, mas ele procurou utilizar os estudantes da China para retomar o controle. Mao visava purgar a China do que ele via como elementos contra-revolucionários e remover a antiga cultura da China. Isso resultou na perseguição de intelectuais, na destruição do patrimônio cultural e no uso generalizado de violência pelos guardas vermelhos. Os guardas vermelhos eram grupos de estudantes ansiosos para provar sua lealdade a Mao com extrema violência. Em algumas regiões da China, os guardas vermelhos praticavam canibalismo ritualístico dos derrotados. Isso era feito para provar sua lealdade.
Entre 1 e 2 milhões de pessoas foram mortas durante esse período, com milhões a mais sendo presas, torturadas ou forçadas a trabalhar em campos de trabalho forçado. Estima-se que entre 40 e 80 milhões de pessoas morreram como resultado das políticas de Mao, o que é aproximadamente a mesma quantidade de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. O próximo ditador é um exemplo verdadeiramente perturbador de violência arbitrária contra uma população, juntamente com trabalho forçado em uma escala massiva. O regime de Pol Pot no Camboja. O regime de Pol Pot, embora relativamente curto, foi responsável por um dos, se não o mais horrível genocídio do século XX. Seu governo comunista era conhecido como Khmer Vermelho. De 1975 até 1979, o Khmer Vermelho, sob a liderança de Pol Pot, procurou criar uma utopia agrária. No entanto, essa visão levou a uma brutalidade extrema, pois milhões de cambojanos foram forçados a campos de trabalho, passaram fome e foram executados. Centenas de milhares de pessoas foram massacradas em tentativas vãs de localizar contra-revolucionários que estavam minando os objetivos irrealistas de Pol Pot. Nos campos de matança e nas infames prisões, milhares foram assassinados de maneira brutal, forçados a confessar crimes que nunca cometeram. Quando o Khmer Vermelho assumiu o poder, milhões de homens, mulheres e crianças foram forçados a marchar para o campo. Lá, eles deveriam começar novas vidas em fazendas coletivizadas ou em massivos projetos de infraestrutura. Aqueles que não conseguiam acompanhar, como crianças, idosos e deficientes, eram sumariamente executados. Muitos milhares morreram nessas marchas, de exaustão, falta de comida e água, ou foram mortos por seus escoltas por transgressões percebidas contra a nova ordem. A vida nessas fazendas ou trabalhando nos projetos de infraestrutura era brutal. O novo regime calculou que a produção de arroz precisava aumentar 3 vezes, para 3 toneladas de arroz por hectare. Esse era um objetivo ridículo e que nunca seria alcançado, especialmente por pessoas que nunca haviam trabalhado na terra antes. Essas pessoas vinham principalmente das cidades. Vivendo de rações escassas, tão pouco quanto 250 gramas de arroz por dia, a população foi lentamente levada à morte, por inanição, enquanto eram forçados a tentar criar um estado utópico autossuficiente. Quando as cotas, inevitavelmente, não eram alcançadas, o regime, sempre paranoico, prendeu centenas de milhares de pessoas. Muitos deles eram membros do partido governamental, suspeitos de alguma forma de trabalhar para destruir a utopia que estava sendo criada. Sem qualquer evidência, famílias foram purgadas e capturadas em massa e foram enviadas para prisões. A mais infame dessas prisões era a S-20 A S-20, localizada em um antigo complexo escolar, tinha uma taxa de mortalidade de detentos superior a 99,99%. Dos 20 mil detentos que passaram por suas portas, apenas 7 sobreviveram. E esses 7 só sobreviveram porque os soldados vietnamitas invasores derrubaram o regime em 1979. Muitos dos mortos pelo regime de Pol Pot foram assassinados nos infames campos de extermínio. As vítimas vendadas e algemadas seriam levadas uma a uma para as covas pré-cavadas. As balas não deveriam ser desperdiçadas, então os prisioneiros eram mortos com bambus afiados, picaretas ou armas improvisadas. Nos campos de extermínio de Cheon-ek, os bebês eram assassinados ao terem seus crânios esmagados contra uma árvore. Os corpos eram então jogados nas covas. A lógica distorcida do Khmer Vermelho era que, se um indivíduo fosse considerado culpado de algum crime contra o Estado, então a família da pessoa também deveria ser assassinada para evitar qualquer retribuição no futuro. Mais de 19 mil valas comuns foram descobertas e muitas outras ainda estão para ser encontradas. O regime de Pol Pot, em sua busca para eliminar inimigos percebidos e criar uma sociedade comunista pura,
assassinou cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, aproximadamente um quarto da população do Camboja na época. Os números de mortos dos ditadores da história servem como lembretes arrepiantes das consequências da desumanização, da governança incompetente e dos perigos do poder sem controle. Os 4 ditadores discutidos hoje têm uma responsabilidade combinada pelas mortes de cerca de 100 milhões de homens, mulheres e crianças, e esse número pode ser ainda maior. Embora os números não possam nos contar a história completa daqueles que sofreram, é um lembrete sombrio da enorme escala de horror que um governo pode infligir. Obrigado.